Imaginem uma voz que ecoa através dos séculos, uma voz que sussurra sobre um Salvador que está por vir. Essa é a voz do profeta Isaías. Ele foi mais do que apenas um homem. Ele foi um mensageiro, escolhido por Deus. Isaías se destaca como um gigante no panorama dos profetas bíblicos. Sua influência é profunda e sua mensagem ecoa até os dias de hoje. Seus escritos são um verdadeiro tesouro, repletos de pérolas de sabedoria e conforto para todas as gerações. Fiquem comigo até o final deste vídeo. Vamos entrar no mundo de Isaías. Vamos ouvir as palavras que ele proferiu. Vamos sentir a paixão em seu coração. Explorar a sua história rica em fé e devoção. Uma história repleta de encontros divinos. Uma história que, em última análise, aponta para a maior história de amor já contada. Nós vamos viajar por sua vida, seus desafios e as incríveis mensagens que ele entregou. Preparem-se para ver Deus de uma forma nova e poderosa através das lentes deste profeta notável. A história de Isaías não é apenas sobre o antigo Israel, é sobre toda a humanidade. No ano em que o rei Uzias morreu, um tempo de incerteza, um tempo de transição. Foi então que Isaías teve um encontro que mudou sua vida. Ele se encontrou no templo e ele viu o Senhor. Eu vi o Senhor, ele escreveu, assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Isaías 6, versículo 1. Imaginem a cena, a majestade, a glória, a pura santidade de Deus. Isaías ficou impactado, ele ficou profundamente abalado. Ao redor do trono havia serafins, seres celestiais. Cada um tinha 6 asas. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, versículos 2 e 3. Isaías, um simples mortal, estava na presença da pura santidade. Foi um momento de profundo temor, reverência e assombro. A missão de Isaías não foi fácil. Ele foi chamado para falar a verdade ao poder. Ele foi chamado para confrontar o pecado. Ele entregou advertências severas ao reino de Judá. Ele falou do juízo vindouro se não se desviassem de seus ídolos, se não retornassem para Deus. A nação pecadora, ele declarou, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e lhe viraram as costas. Isaías 1, versículo 4. Suas palavras eram cortantes. Elas tinham o objetivo de despertar um povo adormecido, de sacudi-los para que abandonassem sua complacência e rebelião. No entanto, em meio às advertências, sempre havia sussurros de esperança. Talvez a profecia mais comovente e profunda de Isaías seja aquela sobre a vinda do Messias, a profecia do servo sofredor. Essa passagem, descrita em Isaías capítulo 53, pinta um retrato surpreendentemente detalhado da vinda de Jesus, o Filho de Deus. Ele não viria como um rei conquistador, como muitos esperavam. Em vez disso, um servo humilde, alguém que sofreria, alguém que morreria pelos pecados de outros. Ele era desprezado e rejeitado pelos homens. Escreveu Isaías, homem de dores e experimentado no sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, versículo 3. Este era um conceito radical, um Salvador que triunfa através do sofrimento. Isaías descreve o sofrimento inocente do servo. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele carregou os nossos sofrimentos. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por ele e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículo 5. Essas palavras são dolorosamente belas. Elas falam de um amor tão profundo, tão sacrificial. Um amor que toma o nosso lugar.
O ministério profético de Isaías abrangeu os reinados de vários reis de Judá. Uzias, Jotão, Acás, Ezequias eram tempos turbulentos. A Síria, um império poderoso, pairava como uma grande ameaça sobre as nações menores da região. As alianças políticas mudavam constantemente. O medo e a incerteza graçavam entre o povo e seus líderes. Isaías foi chamado para permanecer firme nesse turbilhão, para ser uma voz de conselho divino, para clamar por confiança em Deus, não em esquemas humanos ou poderes estrangeiros. Sua coragem foi um farol numa era de fé vacilante e intriga política. O rei Acás, por exemplo, enfrentou uma coalizão aterradora de inimigos. Ele foi tentado a buscar a ajuda da Assíria, um caminho perigoso. Isaías veio a ele com uma mensagem de Deus. Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das maiores alturas. Isaías 7, versículo 11. O mundo de Isaías, com seus reis e impérios, pode parecer distante. No entanto, as verdades que ele proclamou ressoam com um poder surpreendente em nossas vidas modernas. Nós também vivemos em tempos de incerteza, enfrentamos nossos próprios gigantes. Nós nos debatemos com questões de fé, justiça e esperança. As palavras de Isaías nos oferecem uma bússola, uma fonte de força, um lembrete de que Deus é imutável. Seu chamado para confiar no Senhor, em vez de em soluções humanas passageiras ou poderes mundanos, é tão relevante hoje quanto era na antiga Judá. Somos constantemente tentados a depositar nossa segurança em finanças, tecnologia ou sistemas políticos, mas Isaías nos lembra que a verdadeira paz se encontra somente em Deus. Um dos temas centrais de Isaías é a santidade de Deus. Esta é uma verdade que precisamos desesperadamente resgatar. Num mundo que frequentemente banaliza o divino, Isaías nos lembra da majestade de Deus, sua pureza, seu poder grandioso. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, versículo 3. Quando compreendemos a santidade de Deus, isso muda nossa perspectiva. Isso leva à humildade. Isso leva ao arrependimento. Obrigado por nos acompanhar na história bíblica do profeta Isaías. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Clique no card que aparece aí na sua tela e assista nosso próximo vídeo. Deus o abençoe.